E aí, pessoal, vocês estão bem? Eu tô boa. E eu tô em um cenário diferente hoje porque eu participei do WordCamp US e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que aconteceu. O que é o WordCamp? O WordCamp ele é um evento que acontece no mundo inteiro, então várias cidades participam desse evento. A gente tem dentro do WordPress geralmente os meetups, que são os eventos menores, regionais, e os WordCamps que geralmente juntam mais pessoas em cidades maiores. Então no Brasil a gente teve recente no Rio de Janeiro, que também tem um vídeo, eu vou colocar aqui na descrição, e também em São Paulo, às vezes a gente tem alguns eventos. Aqui nos Estados Unidos tem várias cidades principais que contam com WordCamps, e anualmente existe um WordCamp um pouco maior, em que juntam todas essas comunidades, que é o WordCamp US. E esse ano o evento acontece aqui em Oregon, na cidade de Portland. E o evento contou com 4 dias. O primeiro dia, que é o dia de contribuição, onde as pessoas se juntam para aprender como contribuir sobre o WordPress e ficam o dia inteiro ali trabalhando ou em traduções ou melhorando o core. Tem várias áreas diferentes. O segundo dia, que é uma novidade, é o dia de showcases. Então ele é um dia inteiro dedicado a entender cases de sucesso que utilizaram o WordPress. E esse dia foi muito legal, porque a gente aprendeu que empresas grandiosas podem usar o WordPress e ele tem sim estrutura para aguentar esses negócios com milhares, milhões de acessos e com muitas necessidades também dentro do admin. Esse dia começou com um case muito legal, que é o case da Disney, então o Disney Connect, e vários blogs dentro dessa estrutura utilizam o WordPress, eles têm muitos e muitos blocos, eles têm mais de 50 blocos personalizáveis que podem ser utilizados com liberdade para que as pessoas coloquem esses componentes dentro da página e possam deixá-la mais dinâmica, mais interessante, não só com texto. E foi um case bem interessante. Para vocês terem uma ideia, o grupo da Disney que cria esse site WordPress, ele é bem pequeno. Quem apresentou falou que em um bom dia eles têm cerca de 8 pessoas. Acho que agora eles estão com 10, que é o máximo que eles já tiveram. E eles conseguiram fazer tudo isso internamente. Eles tiveram um grande desafio de fazer o blog. Então, um blog com mais de 20 mil posts, eles conseguiram fazer a migração utilizando blocos e tudo mais em 2 meses. Então, um case bem interessante. Um outro caso de sucesso que me chamou muita atenção foi o New York Post. Eu não imaginava que um portal de conteúdo tão grande, com tantos acessos, utilizaria o WordPress. E fiquei super surpresa e super feliz de saber que ele consegue suportar essa estrutura. O mais interessante é que o New York Post ele não cria só parte de conteúdo que a gente pensa assim naquele conteúdo de blog tradicional, mais fechado. Ele tem muitos blocos personalizáveis para que os editores tenham liberdade total de criar do jeito que eles quiserem essa estrutura de post. Então, você pode fazer colagens diretamente no WordPress, você pode criar parte de texto com imagem e vários outros blocos. Isso a gente pensando também num volume de acesso muito grande. Então eles têm muitos desafios que no dia seguinte a gente teve outra apresentação que eles mostraram a questão de cache, que é uma dificuldade bem grande. Então a gente vê nesses cases que a gente consegue utilizar o WordPress de um jeito bom e ruim, né? E nesses casos foram utilizados de um jeito muito bom. Como qualquer tecnologia, né, a gente pode fazer do jeito certo, do jeito errado. E o WordPress pode brilhar demais se você segue as boas práticas, se você pensa em performance, a gente consegue fazer algo maravilhoso. Um outro case muito interessante, que aí é brasileiro, foi a CNN Brasil. E também o portal utiliza o WordPress, ele não utiliza ainda blocos customizáveis, ele é mais ali na estrutura no caso, campos mesmo fixos, mas eles conseguiram fazer um trabalho muito interessante de performance, pensando em Core Web Vitals. É um assunto bem interessante que você realmente consegue fazer aí uma estrutura
como no caso deles voar. Eu vou deixar aqui na descrição, a gente também tem um conteúdo sobre Core Web Vitals. O mais interessante que me chamou a atenção no caso da CNN é que estava presente também um profissional do WordPress VIP, que ali é um sistema muito específico, né, uma hospedagem e um serviço específico para sites muito, muito grandes. E ele mencionou que conhece alguém da CNN Global, e essa pessoa no passado falou, nossa, tem um país que está fazendo algo muito estranho, estão utilizando o WordPress. E olhou com uma certa estranheza, né? Que geralmente tem esse desconhecimento geral de que o WordPress é só para blog, por exemplo, estruturas menores. E hoje, atualmente, esse mesmo cara, né, conversou com o pessoal do VIP e falou, nossa, e como que eu poderia talvez trazer os outros sites da CNN para a estrutura do WordPress? Então, chama muita atenção esse crescimento do uso do WordPress, não só nesses sites muito grandes, com muitas exigências, mas também sites do governo, que aparentemente aqui dos Estados Unidos, vão começar a utilizar também o WordPress, e como o Matt Mullenweg falou no último dia, vão economizar milhões e milhões em licenciamento. Então, é um poder, uma liberdade que você dá para as pessoas, para as empresas. Então, tem casos, por exemplo, de pessoas que economizaram muito em licença em sistemas escolares, e esse dinheiro pode ser convertido em coisas melhores para essas escolas. Então, às vezes, uma refeição mais interessante, reformas, trazer mais conteúdo didático. Então, é um ganho muito grande que a gente consegue com o WordPress, que é um código livre. Com certeza, comparado nessas grandes corporações, o licenciamento faz muita diferença. E esse foi o primeiro dia de cases. A gente teve depois 2 dias muito interessantes, mais focados em palestras. E nesses últimos 2 dias é quando os patrocinadores aparecem e a gente se torna o quê? A gente se torna acumulador. Então, nossa, tinham muitas coisas legais. Ali na questão de brindes, geralmente estou acostumada em WordCamps, você recebe aquela bolsinha com a camiseta e outras coisas. Então esse ano foi um pouco diferente, a gente recebeu meia e um pin, e aí os patrocinadores que criaram conteúdos personalizados ali também para o WordCamp Portland. Então eu peguei esse frisbee do Elementor. Achei interessante que alguns patrocinadores pensaram bastante sobre o que as pessoas fazem aqui na cidade de Portland, que tem muita natureza, então as pessoas acampam bastante, então eles deram essa luzinha para você levar para acampamento. Adesivos também temáticos, também relacionados à natureza, achei bem interessante. Toquinha, também Aqui foi o pessoal da Automatic que fez. Tinha alguns caderninhos da GoDaddy e a gente podia montar Lego lá, que eu achei bem interessante. E um brinde que também foi muito útil para a parte de networking foi essa tag que eu achei bem interessante, a tag do Gravatar. E você pode associar, você dá um tap atrás aqui no NFC no seu celular e você pode associar o seu Gravatar. E aí, depois disso, qualquer pessoa que dá um tapzinho nessa tag, ela vai ter o acesso aos seus dados ali do Gravatar. Eu testei, funciona bem legal, consegui compartilhar meus dados com várias pessoas de um jeito bem fácil. Uma outra coisa muito legal que eu vejo não só no WordCamp aqui dos Estados Unidos, mas basicamente qualquer evento do WordPress, é como existe a preocupação de que todos se sintam bem-vindos. O que era uma coisa um pouco mais complicada antigamente nos eventos de tecnologia. E agora essa inclusão ajuda demais para que todo mundo se sinta confortável e possa ir ao evento. Então tiveram várias questões de inclusão e acessibilidade. Então, por exemplo, alimentação, né? Você poderia pedir com as restrições que você possui. A parte de acessibilidade, né? Então a gente teve palestrantes cadeirantes, por exemplo, que conseguiram com facilidade subir no palco, banheiros acessíveis. Existiam tags que você podia colocar ali no seu crachá para você falar se estava disponível para conversar e também se você, por exemplo, estava ocupado no momento ou não se sente muito confortável em interações. Achei bem interessante. Percebi que tinham muitas áreas livres lá, que às vezes a pessoa tinha que fazer uma reunião, tinha que trabalhar um pouco, então ela podia falar try later, né, para conversar em outro momento. Também tinha o maybe,
que era mais se a pessoa, por exemplo, só gosta de se comunicar com quem já conhece. Então você podia colocar essas tags de comunicação, que eu achei bem interessante, que gerou mais conforto nas pessoas no geral. E além disso, também você podia colocar uma tag com a sua identidade de gênero, para que você também, no caso, quando alguém fosse conversar com você, se referisse ao seu gênero de preferência. Agora, falando rapidinho sobre as palestras que eu achei mais interessante desses últimos 2 dias, a gente teve, eu acredito que foi ano passado, foi o case da NASA, e esse ano foi falado um pouco mais de detalhes sobre os desafios. Eles têm 56 blocos customizáveis, e são blocos realmente também com muita liberdade, né? Então você pode colocar a imagem do dia, né? Que eles conseguem tirar ali no centro espacial deles. Então é bem interessante o desafio. Ele é bem similar, por exemplo, ao New York Post, que tem muitos blocos customizáveis. E o interessante é ver como esses blocos eles avançaram. Até o próprio Matt falou no último dia que ele sabe que quando os blocos foram lançados, agora já não me recordo há quantos anos, mas já uns bons anos atrás, acho que é 8, se eu não me engano, eles eram ruins. Né, eles estavam começando e ele falou que era um projeto de 10 anos, é um projeto que ia demorar até se tornar maduro, e agora a gente está atingindo essa maturidade, a gente vê empresas grandes utilizando os blocos. Ainda existe uma dificuldade de desenvolvimento, é muito específico a stack que você usa para criar esses blocos, mas é interessante ver como as empresas estão adotando cada vez mais. E o que você pode fazer com essa opção são inúmeras, né? Você pode criar blocos e necessidades específicas, facilitando a vida dos seus editores e também entregando um conteúdo mais dinâmico para quem está lendo a sua página. E aí a gente vê também grandes desafios, por exemplo, a Wikimedia fez uma palestra falando sobre o blog que eles têm, que se chama Diff, ali o blog com muitas e muitas línguas, muitos idiomas, e que qualquer pessoa pode logar e fazer a contribuição. Esse é o grande desafio, então, na verdade, né? Porque qualquer pessoa pode fazer o login, pode, né, criar um conteúdo na sua língua e depois ele passa por todo o processo de revisão de quem estiver disponível ali dessa comunidade. Então também é um desafio bem interessante. Ele é um site que ainda precisa passar por algumas questões de modernização. Ele é mais simples, né? Ele ainda utiliza a base do WordPress, mas eles estão conseguindo fazer um trabalho maravilhoso com o material que eles já têm. A gente também teve várias palestras relacionadas a e-learning. Uma que eu achei bem interessante é de alguém que já utiliza a estrutura do WordPress para criar seus próprios cursos, e ele conseguiu falar sobre essa facilidade que você tem de criar um MVP dentro do WordPress, utilizando plugins como LearnDash, como Sensei. A gente já fez aqui alguns vídeos, eu posso deixar eles linkados também. Então, qualquer pessoa, na verdade, pode ter essa liberdade de, eu quero criar do meu jeito o conteúdo, quero fazer o meu curso dentro do WordPress. É fácil e é possível. Um outro ponto muito importante também foi sobre acessibilidade. Eu achei muito legal o jeito que as meninas colocaram na apresentação sobre acessibilidade, porque às vezes tem essa ideia de que é só instalar um plugin e está resolvido, e existem sim ferramentas que podem ajudar no processo de revisão, mas você precisa saber o que é essencial, o que é importante numa revisão de acessibilidade do site. Então, o conteúdo que elas colocaram, bem interessante, bem completo. E se vocês precisarem de uma revisão de acessibilidade no site, eu vou deixar também aqui o link de um material que a gente criou, que ele é bem similar, aborda pontos bem parecidos com essa palestra, onde você pode rapidamente ver esse checklist e entender por onde começar a sua revisão de acessibilidade, quais ferramentas utilizar. E para finalizar o WordCamp, sempre tem a sessão de perguntas e respostas com o Matt Mullenweg. Geralmente, esses talks deles, perguntas e respostas, são mais relacionados à parte de colaboração, o futuro do WordPress, mas esse ano ele preferiu falar um pouco mais sobre alguns problemas relacionados com o mundo de colaboração. Então, uma coisa que eu acho que a gente está vendo no mundo todo, com vários tipos de empresas, que tem grandes conglomerados que acabam comprando tecnologias e
param de colaborar ou diminuem a frequência de colaboração com a comunidade. Então, ele até fez uma relação com uma fazenda, por exemplo, onde existe uma comunidade de pessoas que está plantando os vegetais, que está cuidando daquele ambiente, está sempre colocando água, né, está fazendo com que essa plantação cresça e também está comendo dessa plantação, né, que a gente sabe que é a base de qualquer comunidade open source. E ele fez uma relação com algumas empresas que vão lá, pegam esses vegetais e eles não contribuem, não plantam mais uma semente. Então foi uma discussão muito mais nesse sentido desses conglomerados, dessas grandes empresas que deveriam estar compartilhando mais, deveriam estar utilizando recursos milionários, né, com lucro, para conseguir fazer com que a plataforma WordPress seja mais rica. Então a discussão foi muito mais sobre isso. Até vou deixar um link aqui na descrição, saiu o artigo no TechCrunch falando um pouquinho mais sobre o que aconteceu nessa sessão de perguntas e respostas, que foi um pouquinho diferente do normal. E para finalizar, a gente tem a festa, o social do WordCamp. E esse ano eu achei muito interessante que o local escolhido ele tem muito a ver com a comunidade de tecnologia, que foi o OMSI, que é um museu de ciência que tem aqui em Portland. Então a gente pôde à noite conhecer todo o museu, inclusive tem um submarino lá, e a gente pôde entrar no submarino, conhecer o processo. Tem várias brincadeiras, vários puzzles, onde todo mundo ficou lá brincando, trocando ideia. Foi muito legal. O tempo passou super rápido, queria ter ficado lá mais tempo. Foi bem interessante. Agora falando mais sobre a comunidade, sobre os eventos, realmente é muito interessante. Todos os eventos, meetups, WordCamps que eu fui, esse é o primeiro nos Estados Unidos, mas fui vários no Brasil, eles sempre têm esse teor de que todos sejam bem-vindos e sejam bem cuidados, tem esse carinho, essa preocupação. As pessoas da comunidade são muito queridas, elas abraçam você na comunidade. E isso é muito legal a gente ter no WordPress. Não é todo grupo de tecnologia que a gente encontra isso, então realmente foi muito interessante. Eu recomendo, se você puder participar de um meetup, seja online ou seja perto da sua casa, ou mesmo um WordCamp, que às vezes a gente tem alguns no Brasil, vale muito a pena. E você, já participou de um WordCamp, de um meetup? Como que foi? Conta pra mim aqui nos comentários. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de nos seguir e de deixar o seu like. Até a próxima!